Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do VideTalks. Eu escolho começar esse episódio reconhecendo em público uma dívida de gratidão com a minha convidada de hoje. Pois afinal, ela foi uma das duas pessoas que me inspiraram a realizar o VideTalks. Tudo começou quando saímos para almoçar e depois de termos trocado um monte, ao final ela me fez um convite. Marco, topa falarmos do meu podcast sobre o que conversamos? Surpreendido, naquela hora eu dei uma desculpa qualquer e recusei. Só que aquele não me incomodou profundamente. O que eu estava com medo, porque eu me sentia inseguro, e foi a digestão daquele não que acendeu a faísca para criar isto aqui. O VideTalks nasceu, em grande parte, porque eu escolhi transformar o não daquela conversa em um sim para outros desafios, possibilidades e aprendizados que eu estava resistindo. Então, Dri, você foi um presente e uma inspiração para mim. E não poderia ser diferente vindo dela. Depois de uma carreira como C-Level em grandes companhias como Banco BV, Latam, Uber, Nokia, ela teve a coragem de fazer a própria transição para fundar a Tangerine, uma consultoria voltada para o desenvolvimento de outros líderes. Hoje o jogo virou, eu que a convidei para estar aqui e que bacana que ela disse sim. Adriana Gomes, seja muito bem-vinda à casa que você ajudou a construir. Uau, que emoção, obrigada. É muito legal, Adri. Olha, mas no fim das contas eu tô aqui e você não foi lá no meu. Ainda não. Ainda não foi. Ainda Então a não. dívida continua, mas pelo menos teve esse reconhecimento lindo, obrigada. Nada, que isso, mais do que merecido. Aliás, não só meu, né? Eu sei que você é reconhecida como uma referência, enfim, por todos os lugares que você passou e ainda mais agora ajudando outras pessoas a crescerem como seres humanos, por assim dizer, não só como líderes, né? E eu vou começar a primeira pergunta daí, um pouco sobre essa vulnerabilidade que eu trouxe, sobre o medo, né, da exposição e eventualmente que pontos de vista eu tinha sobre isso. Esse medo, ele é uma dor só minha? Ou no teu campo de observação hoje tem muita gente que está sofrendo silenciosamente em relação àquilo que impede ela de se expandir? Eu acho que está presente no dia a dia das pessoas mais do que a gente imagina. E às vezes vem da gente essa pressão, esse medo, essa censura, e às vezes vem das outras pessoas mesmo, né? Eu vou contar algumas histórias, eu sou contadora de histórias, né? No meu primeiro trabalho que eu fui estagiária, eu trabalhava numa empresa, uma multinacional, e eu queria virar trainee daquela multinacional. E eu tinha uma chefe ali na época e eu achei que eu estava arrasando, assim, eu passei um ano inteiro estagiando, o pessoal me chamava da estagiária modelo, nossa, essa daí vai virar trainee, vai ser a gerente, vai ser não sei o quê. Eu sei que eu trabalhei o ano inteiro, me matava, eu tinha uma chefe que eu admirava muito e tal. Depois de um ano inteiro, recebendo só feedback positivo, na hora da avaliação de desempenho, que é o que eu queria, que era para ir pro trainee, ela sentou comigo e falou: Adriana, não vejo autoconfiança em você, não vejo que você tem a postura necessária para ser líder, não vejo você como líder de pessoas, jamais, acho que você vai ser contribuidor individual. Que ironia. Então não vou te indicar aqui para o nosso programa de trainee, Uau. mas te dou uma vaga como analista. Né? Eu falei, eu comecei a chorar. Na hora que ela falou ali, ela foi e deu aquele feedback, e eu comecei a chorar. Então, falando de vulnerabilidade, essa foi a primeira história que eu lembro, assim, que eu demonstrei a minha vulnerabilidade, e não foi legal. Então, eu comecei a chorar ali, porque para mim foi uma surpresa muito grande. Como que fica um ano inteiro ali, você não recebe feedback? Como que eu, com 22 anos, ela já fala que eu nunca vou ser líder de pessoas? Assim, foi... E eu comecei a chorar, e na hora que eu comecei a chorar, ela falou, tá vendo, Adriana? Chorando. Chorando, e você acha que você vai ser líder de pessoas? Isso não é postura. Daí eu chorei mais aí, eu fiquei chorando uma semana. Eu fiquei chorando uma semana, depois voltei, pedi demissão, falei, não, eu não quero uma vaga de analista, eu quero ser trainee e tal. Ela falou, mas você vai trocar o certo pelo incerto? Eu falei, então, mas não é incerto. Você não me indicou aqui, então eu vou para outras empresas, porque eu sei que eu vou passar em todos os programas de trainee que eu quiser. Daí a autoestima veio lá de dentro, não sei como. Mas aquele foi o primeiro momento que eu demonstrei uma vulnerabilidade e não veio nem de mim a censura veio da minha chefe, que era mulher, inclusive, e falou, não, você não pode chorar. Chorar é uma vergonha. E me colocou para baixo. Então eu passei muitos anos escondendo vulnerabilidades, né? Passei muitos anos achando que eu tinha que ser dura, que eu tinha que esconder minhas falhas, que eu tinha que mostrar que eu era muito profissional, muito séria, muito... E eu fui muitos anos assim.
Só que chega uma hora que você não consegue mais esconder. Eu sou uma pessoa muito transparente. E começaram a aparecer aqui um momento de fraqueza ali, um momento meio depressivo ali, começou a aparecer uma insegurança ali. E ao longo da vida, que eu não fui conseguindo mais ir escondendo esses momentos, eu fui vendo que as pessoas que me viam por mim mesmo ali se conectavam mais comigo. E que a vulnerabilidade, que era para ser uma fraqueza, fazia a pessoa ver que eu era humana, que eu também errava, que ela também podia ficar à vontade para ser vulnerável comigo. E eu acho que hoje, vulnerabilidade é o meu superpoder. Eu consigo demonstrar a minha vulnerabilidade e eu acolho a vulnerabilidade do outro. Isso gera uma... Você começou falando de uma vulnerabilidade sua aqui, né? Você falou para mim não no podcast e tal. Claramente era uma coisa... Mas isso fez a gente se conectar mais. Sem dúvida. Se você tivesse falado sim, tivesse ido lá no podcast, talvez a gente não tivesse com essa... Talvez você não tivesse o vídeo aqui, o VidTalks, e talvez a gente não tivesse ficado tão próximo, porque a gente se reaproximou depois dessa história. É um fato. Né? Então, ao longo dos meus 25, quase 30 anos de carreira, eu fui aprendendo a demonstrar vulnerabilidades, mas, claro, a vulnerabilidade, quando você já é muito competente, você é muito dedicado, você é muito esforçado, então o resto compensa e a vulnerabilidade vai te conectando, te aproximando das pessoas. Bom, deixa eu pegar esse teu ponto de vista sobre trocar o certo pelo incerto. Você foi uma executiva muito bem sucedida em todas as suas escolhas. Se eu não me engano, você tem inclusive uma formação como engenheira. Sim. Engenheira na Poli, não é isso? Engenheira mecânica da Poli. Pense. E aí você vai trabalhar em grandes empresas multinacionais, na área de pesquisa, na área de marketing, e de repente aparece a história da Tangerine. Tem a ver com... Talvez, deixa eu trazer aqui uma perspectiva. Então, no final do dia, você estava ali acostumado a um ritmo, né? Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de você estava dizendo, cara, esse ritmo talvez não seja isso que está mais dentro de mim. E aí, tentando fazer um gancho com a vulnerabilidade, foi sobre vulnerabilidade que você escolheu também começar a tua carreira agora como consultora com a Tangerine? E explica um pouco mais o que você está procurando fazer com isso. Eu sou meio contadora de histórias, né? Mas quando eu tinha 20 e poucos anos, o meu pai, que era executivo, que faleceu recentemente, meu pai, que era executivo, ele foi meio colocado de lado no mercado. Ele tinha 50 anos, já tinha chegado no ápice, trabalhava em banco, foi colocado de lado e foi escorraçado do mercado. Simplesmente ele não tinha o que fazer. Ele ficou 10 anos aí até ele prestar um concurso e tal. A gente conversou bastante, ele acabou fazendo um concurso e passou. Mas eu falei, eu estou escolhendo uma carreira, eu fiz engenharia, mas eu estava escolhendo marketing. O marketing, na época, não era uma carreira longeva. Longeva, né? Longeva. Então, assim, você sabia que com 40, 45, 50 anos no máximo, você ia ser descartado do mercado. Então, lá naquela época, eu já pensei, eu quero fazer uma outra carreira que seja mais longeva, porque a gente vai viver 100 anos. Querendo ou não querendo, a medicina está aí, a gente vai viver, a maioria de nós vai viver 100 anos. Eu falei, o que eu vou fazer se eu estou escolhendo uma carreira que também vai me descartar aos 40 e poucos? E na época, eu já falei, cara, isso aí para mim é uma oportunidade, porque se eu vou viver 100 anos, dá para eu ter 2 ou 3 carreiras. E talvez isso seja bom, talvez eu não vá ser pega tão desprevenida como meu pai foi. E outra, tem tanta coisa que eu gostaria de fazer que é além de uma carreira em marketing, que talvez isso seja uma oportunidade. Então, com 20 e poucos, eu já falei que eu ia ter 3 carreiras. Olha só. O meu pai, na época, falou assim... Como você começa uma carreira já pensando no fim? Porque eu tinha 20 e poucos e eu falei, com 40 e poucos eu vou para minha segunda carreira. Então, como que você vai fazer isso? Você já está começando? Eu falei, eu amo essa minha carreira, mas eu sei que o mercado vai me descartar em algum momento. Eu sei que talvez eu não queira esse ritmo tão acelerado de empresa por muitos anos. Então, essa mudança que eu fiz agora para empreender, que eu fiz há 3 anos, essa foi muito planejada. E ela foi planejada para ser a mudança para minha segunda carreira. A primeira foi executiva, trabalho 300 mil horas, viagem, estresse, infelizmente, burnout, resultado, dinheiro, fazer um patrimônio, crescer, realizar sonhos e tal. Mas eu sabia que eu tinha uma segunda carreira que eu queria pegar tudo isso que eu aprendi e devolver. Passar conhecimento. E eu ainda tenho a intenção de ter a minha terceira carreira, que é, daqui uns 15, 20 anos, eu quero ser designer de interiores. Uau!
E daí eu vou mais pro lado direito do cérebro, quero usar artes e não quero ter a pressão de ganhar dinheiro. Então a primeira foi para ganhar dinheiro, a segunda foi para passar esse conhecimento e continuar ativa e trabalhando. A terceira vai ser por hobby. Não pretendo nem cobrar, vou fazer a casa dos amigos, vou fazer os meus projetos mesmo, musical. Não quer começar já, não? Então, eu já faço, tá? Eu já faço alguns. Não dá para conciliar nessa segunda carreira agora? Eu comecei já, tá? Eu tenho um portfóliozinho. Eu já tenho um portfóliozinho de alguns Depois a gente vai deixar então. aqui, cadê a câmera? Depois a gente vai deixar aqui o... Eu sou apaixonada, mas eu ainda preciso ganhar dinheiro, ainda preciso pagar conta, ainda preciso tá ativa aqui. Então, essa mudança, ela foi muito planejada, ela foi muito estruturada. Então, ela, assim, teve plano, esse é o dinheiro que eu preciso juntar, essa é a idade que eu vou fazer, essa transição. Era também o início da adolescência das minhas filhas, eu queria estar mais presente com elas, então essa daqui foi muito planejada. Mas, voltando na tua pergunta do certo pelo incerto, e muitas vezes eu sim tomei decisão de ir para o incerto. Mas eu entendo os meus privilégios. Então, assim, tem gente que não pode sair de um emprego. Por quê? Aquele emprego pode ser de um analista que trabalha com a gente e tal, mas que veio de uma periferia, que veio de uma origem que não foi tão fácil, veio de uma escola pública. Aquele salário que a gente usava para ir viajar para Bahia, a pessoa tem que pagar o aluguel da casa, tem que pagar o plano de saúde da mãe. Então, nem todo mundo tem a possibilidade de ligar um F e sair de um emprego ou trocar um certo pelo incerto. Eu podia. Então, nesse momento que eu pedi demissão e fui tentar outros programas de treino, eu tinha onde morar, entendeu? Eu tinha transporte, eu tinha comida, então eu podia. Então, eu acho que eu gosto de falar que eu tive, sim, várias vezes que eu troquei o certo pelo incerto, coisas que afetaram os meus valores, os meus princípios. Já saí algumas vezes, posso contar algumas dessas histórias de coisas que eu falei, isso eu não aceito, disso aqui eu vou sair, prefiro ganhar menos, prefiro ser pobre, mas ser limpinha, mas isso aqui eu não vou fazer. Nem todo mundo pode, né? Porque às vezes a pessoa fala, se eu sair disso daqui, tem um mundo de gente dependendo de mim. Perfeito. Mas eu fiz algumas dessas movimentações e você viu algumas delas, né? De sair de ambientes tóxicos ou de sair de um ambiente que não combinava mais de valores comigo e de ir para algum outro lugar. Nunca tive medo de fazer mudanças assim. E quais são os amores e dissabores de trocar um CNPJ pelo CPF? Nossa! Eu mando na minha agenda. Esse é um sonho que eu tenho há muitos anos. Quando eu era gerente e eu via os diretores, eu falava assim, gente, eu não sei se eu quero ser diretora, porque o diretor, ele nem manda na própria agenda. Quem manda é a assistente, você tem que falar com a assistente, da assistente decide, o diretor só acorda e vai seguindo o caminho que a agenda determinou e não tem liberdade nenhuma. E eu fiquei nessa agenda de diretora muitos anos, né? Então, eu segui o que estava lá na agenda. Tem que sair dessa reunião e ir para essa outra, agora tem que fazer a avaliação de desempenho, depois você tem que ir não sei o quê, depois você tem que ir o almoço. Então, eu sou dona da minha agenda, eu faço o que eu quero. Isso é um sonho que eu tenho há muito tempo. Tanto que eu estou empreendendo até esse momento sozinha. Porque eu queria um tempo de não ter que dar satisfação para ninguém. Não ter que dar satisfação para chefe, para par, para funcionário. Eu queria, assim, poder chegar a hora que eu quisesse, sair a hora que eu quisesse, participar do curso que eu quisesse. Então, essa liberdade que eu tenho e a autonomia que eu tenho sobre a minha agenda é um sonho realizado, que eu estava há muitos anos para conquistar esse sonho. Eu não mandava mais na minha agenda, agora eu mando. Então, isso é maravilhoso. Só que isso vem com insegurança financeira, algumas vergonhas. Então, você não queria ser entrevistado no podcast, eu não queria aparecer, eu queria ser empreendedora e eu não queria ter que fazer um videozinho, eu não queria ter que aparecer a minha cara, eu não queria ter que estar nas redes sociais falando de mim, eu não queria ser confundida com coach celebridade, coach influenciador, eu não queria ser aquela pessoa que parece que está querendo, venha ganhar 30 mil reais por mês, eu vou te ajudar. Eu vou resolver seu problema. Vou resolver seu problema, eu não queria ser essa pessoa. Então, eu meio que eu estou há 3 anos empreendendo, os meus 2 primeiros anos eu fiquei bem quietinha. Então, eu só tinha clientes que vinham organicamente. O ano passado, foi 2025, eu falei, Adriana, chega! Você vai ter que fazer o tal do marketing que você fez para as empresas a vida inteira, você vai ter que fazer. Então, é podcast, eu estou aqui sendo entrevistada também, parece super natural, estou tremendo aqui, não é fácil, eu tenho que falar, venha, inscrições para o curso, coisas que eu não achei que ia ter que fazer. Então, isso para mim foram 2 anos para eu ter coragem de conseguir dar a minha cara
e fazer marketing para o meu próprio negócio. Então, esse é um dessabor para mim. Mas isso também não traz também um senso de expansão muito interessante ao mesmo tempo, depois que você consegue ultrapassar a barreira, você fala assim, caramba, eu que não me imaginava numa situação como essa, estou me expandindo aqui. Estou expandindo e estou recebendo um monte de feedback, as pessoas estão falando, que legal saber isso de você, fala mais. Não é? Tipo, eu entrevisto as pessoas para o meu podcast e tá todo mundo há um bom tempo pedindo para eu ser entrevistada no meu podcast. E esse é o primeiro podcast que eu tô sendo entrevistada. Olha só. E por quê? Porque eu também tava, não quero, eu vou entrevistar, porque daí eu coloco aquela pessoa como a protagonista e eu fico como secundária. E daí não, agora também tô me permitindo estar aqui, enfim, então... Isso foi uma barreira que eu tive que transpor, mas que eu estou recebendo bons feedbacks. Eu estou recebendo, as pessoas estão sendo carinhosas e acolhedoras comigo. Não, gostamos de ver isso aí. Fala mais. Eu fiz agora, no começo do ano, um postzinho de conquistas da Tangerine 2025. Esse me deu uma vergonha alheia de mim mesma. Mas eu fiz conquistas Tangerine... Tantos clientes, tantas horas de não sei o quê, tantos projetos e parcerias e não sei o quê, não sei o que. Eu fiz. Daí foi um dos posts meus que mais teve curtida. Tanta gente apoiando, tanta gente querendo, torcendo a favor. Eu falei, por que eu tô no meu casulinho ali? Então, acho que esse é uma insegurança que eu tenho também, que é compartilhado com a sua. Mas o meu negócio é assim, eu não sou destemida, eu sou corajosa. Destemida é a pessoa que não tem medo, é a ausência do medo. Eu tenho medo pra caramba, mas eu sou corajosa. Eu tenho medo, vou lá e enfrento. Venho tremendo, chego aqui, fico falando um monte de coisa, fico sem graça, tomo um monte de café. Mas venho, faço, dou uns assento tudo torto, mas faço meu negócio, vou com medo mesmo. Muito bacana. Conta um pouco mais sobre a Tangerine, ou seja, qual o propósito da Tangerine, que aí em cima disso eu tenho um monte de perguntas para fazer para você. Eu fui vendo ao longo da minha carreira, então eu falei, eu já tinha planejado as 3 carreiras. A minha segunda carreira, eu pensava que eu ia ser professora acadêmica e tal, né? E daí eu fui vendo ao longo dos últimos anos da minha carreira que onde eu mais estava tendo impacto no mundo, era no desenvolvimento das pessoas. Então eu fazia planos de marketing, de cobrança, de digitalização, entregava e batia meta e resultado, e legal. Mas o que eu deitava à noite na cama e ficava pensando, que legal que aconteceu, era aquela reunião que eu tive com a pessoa na hora do feedback, e a pessoa falou, Dri, aquele feedback que você me deu me ajudou muito, e agora eu consegui chegar em tal lugar. Ou outra pessoa que eu fui lá e consegui desenvolver e promover. Ou outra pessoa que falou assim, nossa, eu tenho 2 clientes que eu demiti. Eu tenho 2 clientes de coaching que são pessoas, executivos que eu tive que demitir. Olha só. E que a pessoa, mesmo depois de eu ter me falado assim, o que você fez por mim ali era o que precisava ter acontecido comigo. Então eu fui vendo que o impacto nas pessoas, era um negócio que eu fazia melhor do que o resto. E que me dava mais satisfação do que o resto. Então a Tangerine, em vez de virar professora universitária, que é uma coisa que ainda considero fazer e tal, eu montei a Tangerine para ajudar as pessoas no desenvolvimento da carreira delas. Seja com um toque de autoestima e de autoconfiança. Então vamos trabalhar nos seus talentos, conhecer os seus talentos. Seja num feedback duro que a pessoa precisava ouvir, ninguém nunca deu aquele feedback para a pessoa. Eu tô ali também para proporcionar aquele feedback. Seja uma pessoa que está muito solitária, porque a liderança é solitária e eu não tenho com quem conversar. E eu tenho aqui uma equipe de 500 pessoas e eu tô inseguro e eu não tenho com quem conversar e eu tô ali para ser aquela pessoa que conversa. Então a Tangerine, ela vem para auxiliar as pessoas no desenvolvimento pessoal e profissional delas. E também o meu objetivo assim, né, secundário, talvez o principal, é ajudar a formar líderes melhores. Eu estou muito cansada de ver líderes tóxicos, líderes que levam as pessoas à doença, líderes que estão preocupados só com o próprio bolso e não com a sociedade, que estão preocupados em bater a sua meta e não estão preocupados se atrapalhou o vizinho, se o cliente está satisfeito, se o funcionário está saudável, se o parceiro comercial está fazendo bem, se eu estou trazendo algum resultado para a sociedade. Então, o meu objetivo, assim, por trás de tudo isso, é ajudar a formar líderes melhores, mais competentes, mais conscientes, e que as pessoas que estão embaixo desses líderes tenham o reflexo disso, né? Consigam crescer, consigam viver, enfim. Então tem um impacto aí, reverberar essa liderança positiva para todo mundo que está embaixo. E dentro desse teu trabalho, o que você tem mais percebido
que são os pesos que as pessoas têm trazido, que elas carregam? Assim, é mais a questão da pressão do resultado, é mais a questão delas não estarem dando conta de terem que ser personagens para, enfim, sobreviver dos seus ambientes de trabalho. Quais são as questões que você tem ouvido, principalmente? Olha, essa que você falou de ter que viver um personagem, acho que você falou muito bem. Então, as pessoas não conseguem ser elas mesmas, elas têm que se encaixar naquele ambiente. E daí, isso faz a pessoa sofrer demais. Então, você ou ter que ser uma personalidade que você não é, ou ter que viver embaixo de valores que você não acredita, isso adoece. Então, eu acho que isso, ter que viver um personagem que você não é uma dor que acontece demais. Eu vejo, o que mais me mata é a injustiça. Então, assim, sei lá, a pessoa que performou bem é outra pessoa que não performou bem, mas a pessoa que performou bem é mulher, é negra, nunca viajou para Disney, não participa, não está acostumada a comer no restaurante bom, não usa roupa que todo mundo conhece, não é amigo da mulher do presidente. Então, essa pessoa acaba sendo despriorizada e acaba sendo promovida a outra pessoa que fez menos, mas é amigo do não sei o quê, estudou na escola X que todo mundo conhece, morou não sei aonde, tá com o tênis de tal marca. Então, esse tipo de coisa me tira do sério. Injustiça me tira do sério. E eu acho que eu vejo muito isso ainda. Então, o principal produto que eu comecei, a Tangerina, é o coaching de executivos. E eu dou coaching para muitos executivos de todos os níveis, mas de liderança principalmente. E para mulheres negras eu não cobro, né? Eu uso 20 a 30% das minhas horas para dar coaching para mulheres negras e eu não cobro porque esse é o meu devolver para o mundo. Bacana. Né? Esse é o meu jeito de ajudar essas pessoas. Então, tenho muitas clientes que são mulheres negras. Essas mulheres negras ainda vivem coisas que vocês acham que não existe. Existe. Tem racismo, tem preconceito, tem essa situação que eu falei, da mulher que bateu meta, que entregou resultado, que é uma boa gestora, que tem uma nota de clima excelente da equipe, bateu todos os documentos de meta, está com as metas ali no 150. Vem um outro que não bateu a meta, que é tóxico, que a equipe não gosta, que a nota está ruim, que bateu a meta ali no 90%, não sei o quê. Essa pessoa é promovida e essa não. Ainda, hoje. Então, eu já tive clientes que eu tive que virar e falar assim, desculpa, não é meu papel de coach, agora eu vou fazer um papel de mentora, de colega, de irmã. Isso chama-se racismo. Isso que você está sofrendo. E daí eu sei, se você precisa pagar suas contas e não consegue sair dali, vamos fazer um plano para que a gente pode fazer para melhorar ali. Mas isso acontece muito ainda. Então, injustiça, as pessoas serem maltratadas, as pessoas serem minorizadas, colocadas para baixo. Isso acontece muito e isso, infelizmente, é o que eu mais vejo de dor, assim, nos meus... Rodrigo, eu vou entrar num tema que eu acho muito interessante do que você trouxe. Você venceu essas barreiras, né? Eu venci. Você chegou lá. Eu venci. Você venceu, mas eu tenho confiança de que você pagou um preço bastante alto. Queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Eu sou uma mulher negra de pele clara. Então, a minha mãe é negra, de família negra, o meu pai é branco. Então, eu saí com essa pele que é clara para uma pessoa negra, né? Eu tenho o cabelo cacheado, mas eu fiz escova e alisei o cabelo a vida inteira. Então, eu vou te falar como que eu consegui. Porque eu passava por branca. Então, eu com meu cabelinho alisado, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu estudei na cultura inglesa, eu ganhei um carro quando eu fiz 18 anos, eu fiz engenharia na Poli, eu tive um monte de privilégios e oportunidades. Então, eu cheguei lá porque se o cara chega ali do meu lado, né? Vamos falar a mesma comparação aqui da mulher e do homem. O cara chega para mim e fala, eu tô com o tênis tal. Eu falei, eu tenho 3 desse. Porque eu viajei para não sei o que, eu tava lá semana passada. Disney, conheço. Então, eu não ficava para trás em nenhum. Eu falo espanhol. Tenho. Então, não faltava nada, porque eu tive os privilégios pela educação, pela carreira que meu pai teve, pelo desenvolvimento que a minha mãe teve, social e tal, mas também porque eu passava por branca. Então, a pessoa ficava naquela duvidazinha, assim, daí eu já mandava bem no que eu falava, ali a pessoa, não, ela é das nossas. Então, eu passava como parte do grupo. Mas, isso não vem com um monte de... Assim, eu sempre tive que trabalhar mais. Eu sempre tive que... Então, eu não podia
falar um espanhol piorzinho. O meu espanhol, você já viu meu inglês? Você já viu meu espanhol? Eu tinha que fazer engenharia na Poli, então eu sempre sempre pus essa pressão. E ainda assim, inúmeras vezes. Eu lembro de uma vez que eu estava numa reunião que a gente estava fazendo pitch de agências. Eu estava na Liberty Seguros. A gente estava fazendo pitch de agências e a gente era patrocinador da Copa. Então era... Todas as agências queriam, então vieram várias, né? Então chamamos várias e eu era diretora, eu era CMO, estava com a minha equipe ali, umas 10 pessoas. E as agências não me conheciam, então eles entravam na sala para fazer o pitch. Ninguém nunca olha para mim. As pessoas nunca olhavam para mim. Então ninguém olhava para mim. Mas eu ficava quieta, eu deixava e eu fazia questão que a minha equipe não falasse. Então aconteceu muitas vezes de entrar, a agência vem, apresenta para a menina loira da minha equipe, para o meu funcionário, que é um diretor, um gerente, e é um homem, tem mais cara de quem manda ali. E eu lembro de uma agência que falava e eles não olhavam para mim, cara. Eles falavam para a equipe toda ali, eles não olhavam para mim e a equipe foi ficando sem graça. E daí chegou uma hora que uma funcionária minha falou assim, calma aí, deixa eu falar com a Adri, que é a nossa diretora, para ver o que ela acha. Eu lembro que a agência fez inteira assim, eles viraram, todo mundo virou a cadeira para poder me incluir na conversa, porque eu não participava nem da conversa. Então, isso tem. Isso é real. Isso é real e acontece o tempo todo. Eu acho que eu fui passando por branca e por pessoa que encaixa, então estamos ali. Viajei de business. Opa, ela viajou de business. Então eu fui sabendo me encaixar ali. Mas porque eu tinha tido todos esses privilégios e porque eu continuava, eu conseguia passar por branca. Eu fiz a minha transição de assumir o meu cabelo, a minha negritude, as minhas origens, e de assumir isso publicamente. Diria que faz uns 8 anos, 9 anos. Então, desde então que eu entrei eu falei, não, isso daí é um problema, ainda existe, eu quero ajudar outras pessoas nisso também. Gente, que conversa incrível. Que conversa incrível. Mas uma das coisas que te caracteriza bastante é o fato de você, ao longo de toda a sua carreira, ter entregado resultados, né? Ou seja, de fato, tudo que você conquistou veio porque você sempre foi uma executiva que estava lá fazendo as coisas acontecerem. E aí, dentro desse contexto, qual é a dificuldade em que a gente tem hoje de estabelecer uma liderança que ela sim está ali porque ela precisa entregar resultados, porque afinal das contas o sistema está aí, né? Ou seja, a gente faz parte dele, mas ao mesmo tempo é capaz de trazer a humanização e a vulnerabilidade para que isso aconteça de uma maneira mais harmônica? Eu não tenho a resposta para isso, mas o que eu falo, eu sempre falei isso, já falei isso em algumas entrevistas minhas também, é que eu passei a minha carreira inteira como executiva e líder tentando equilibrar performance com clima. Então, eu acho que só de ter isso como uma preocupação é o que me diferenciou, porque em nenhum momento eu cheguei no equilíbrio. Puxa, como estou equilibrando perfeitamente. Então, teve fases de eu estar muito focada em performance, principalmente quando eu estava insegura. Então, por exemplo, meu primeiro ano do BV. No BV eu tinha uma área muito grande, eu tinha 1000 funcionários, eu tinha áreas que eu nunca tinha trabalhado, como cobrança, atendimento. Então, eu me coloquei uma pressão muito grande, né? Tinha uma pressão do ambiente, mas eu me coloquei, ainda veio Covid, a gente tudo doente dentro de casa e tal. Ali, eu virei uma cavala. Eu tive uma época ali de uns 6 meses... 9 meses em 2021, que eu pequei totalmente pro lado da performance. É entrega, é resultado, e bati um monte de meta. E daí eu comecei a receber o feedback das pessoas, que graças a Deus eu sempre tive um espaço que eu permitia que as pessoas me dessem feedback. Daí eu comecei a receber um feedback. Eu achei que você ia ser diferente. Nossa, quando eu conheci você, eu achei que você ia ser mais humana. Daí eu falei, o que eu tô fazendo? Daí fui de novo e, não, agora... Eu fiz mais de 10 reuniões que eu entrei só para pedir desculpa. Olha. Isso foi no fim de 2021. Teve o Thiago, as pessoas vão... A Mari, que eu vou almoçar hoje. Teve a Ana. Teve algumas pessoas que... Teve uma equipe inteira, que eu fui mó cavala numa reunião. Bateu uma meta, lindamente. Lindo, foi tudo entregues. Mas daí eu falei, quantas pessoas saíram chorando daquilo ali? Quantas pessoas chegaram em casa e se sentiram uma merda pelo comentário que eu fiz? Eu fiz umas 10... 15 reuniões que eu... Então, esse one-to-one aqui é só para eu pedir desculpa. Porque eu estava insegura, eu tô nova aqui, eu tô fazendo um trabalho que eu nunca tinha feito, eu tô sofrendo pressão do chefe, tô com 2 filhas em casa dentro de Covid, não sei o quê.
caguei, fiz besteira, me dá outra chance aqui, não sei o quê. Então, dizer que eu achei a resposta, eu não achei. Mas o fato de você estar constantemente tentando equilibrar, já demonstra uma vontade. E já teve fases também de eu, mãezona, linda, maravilhosa, e calma aí que tô passando a mão na cabeça de quem não tá entregando. Então vamos também, não. Vamos voltar e fazer. Então eu acho que esse equilíbrio. O meu natural é esse aqui, ó. É faca na caveira, eu sempre fui de entrega, eu sempre fui de resultado, sempre fui de querer estudar e fazer, e viajar, e acontecer, e ser a primeira, eu sou competitiva, se eu não estiver bem, se eu estiver insegura, eu caio nesse core aqui, que é mais agressivo, mais né, na defensiva. Isso aqui é uma escolha. Isso aqui é uma escolha de falar, não quero ser a cavalo, eu quero ser a pessoa que faz um impacto positivo, eu quero aprender, eu quero que você me fale o feedback, eu quero... Então, eu passei a vida inteira. Agora, tem claramente momentos que eu ganhei aqui, teve claramente momentos que eu estava aqui, e talvez a maioria dos momentos estava um equilíbrio ok, assim, dias bons, dias ruins. Essa conversa aqui está demonstrando para as pessoas claramente por que os almoços quadris geralmente são almoços de 3 horas. 3 horas. Né? Não tem como ser diferente, com tanta coisa para a gente trocar e aprender e falar. Então, mas a gente tem que caminhar para o final e eu queria fazer uma pergunta que tem o seguinte contexto. Imagina que alguém está entrando agora lá no teu consultório, enfim, na tua consultoria, se sentindo paralisada de uma certa forma. Qual é a primeira pergunta que geralmente você faz para ela? Ai, que lindo. A primeira pergunta que eu faço é, por que você está aqui? No que você acha que eu consigo te ajudar? Eu não gosto de fazer a pergunta, o que você quer? Porque quando a pessoa chega para um programa de coaching, ela normalmente ainda não sabe o que ela quer. Ela sabe que ela está meio travada, meio parada, ou meio infeliz, ou meio insegura, ou meio doente, mas ela ainda não sabe o que quer, né? Então, eu entro um pouco assim, por que você veio para cá? Né? O que te levou a estar nessa conversa aqui comigo hoje? Né? E daí eu vou entendendo o contexto. Mas eu sempre, a minha primeira sessão com um cliente de coaching, eu acabei de ter uma agora, antes de vir para cá, me conta de você. Me conta de você. O que te trouxe até aqui? O que você passou na vida, que eu não sei? De bom e de ruim. Né? O que você tem orgulho do que você passou até hoje? O que foi muito difícil do que você passou até hoje? E daí, ao longo do processo, a gente entendeu de onde a pessoa veio. Daí a gente começa a falar, tá, e que felicidade parece? O que é realização? A pessoa chega e fala assim, não, eu quero sucesso. Tá, o que é sucesso para você? Porque o sucesso para mim é muito diferente do que é sucesso para você. E pode ser que sucesso para você seja, eu quero ser feliz e cuidar da minha família. Eu quero prover o melhor para os meus filhos. Pronto. Então, isso que é sucesso para você. Para o outro eu quero ganhar dinheiro e tirar minha família da situação financeira que está. Então, ganhar dinheiro. O outro não quero nada disso, agora eu só quero ser feliz porque eu estou doente. Então, acho que isso. Respondi ou não? Respondeu. Você vai ter que responder mais uma pergunta para mim antes de a gente finalizar, que é o seguinte, eu não vou aguentar a de ansiedade para o nosso próximo almoço. Eu preciso que você me dê um spoiler do que você acabou de aprender da sua viagem, que você voltou do Japão, aliás, anteontem. Cara, eu cheguei do Japão domingo à noite. Exato. Enfim, faz pouco tempo. Eu ainda estou assimilando. Digerindo. Mas eu acho que a principal coisa, que é uma coisa que eu já apreciava na cultura japonesa, e eu não sabia dar um nome para o que era, é lindo de ver a preocupação do japonês com o próximo, e com a comunidade, e com a sociedade. Então as pessoas não agem em função de se dar bem o tempo todo. A pessoa age em função do... Olha a história, eu postei esse story. Eu não sou muito de ficar postando story de viagem, mas essa viagem era tão incrível que eu fiquei postando. A gente foi pegar o terceiro trem da volta do parque, do passeio, de não sei o quê, eu e minha filha, e eu insegura de errar um negócio, e a gente estava ali num lugar para entrar para o trem do metrô ali. Fomos as primeiras a chegar, ficamos uns 10 minutos ali. E daí o pessoal foi chegando, foi enchendo. Na hora que encheu, chegou um guardinha e mostrou que a gente estava no lugar errado. Que era para eu estar, 2 passos para cá. Daí tinha sinalizado no chão onde era para você estar. E a gente estava no lugar que era a saída, não a entrada. E falei, Estela, dançamos, vamos lá pro fim da fila. A gente tinha sido as primeiras a chegar, mas a gente estava no lugar errado e já tinha uma fila de umas 10 pessoas. Daí eu fui caminhando para o fim da fila. Todas as 10 pessoas da fila fizeram... não entendem inglês. Todos fizeram assim pra gente passar. Eles falaram, não, você estava no lugar errado, mas você estava antes.
Todo mundo fez. Tinha uma mulher com um bebezinho de colo, tinha uma senhorinha de uns 80 anos, e todos falaram, não. Eu falei, não, imagina, você está com bebê, não. E daí fomos as duas para ver, todo mundo esperando. Então, assim, daí eu chego aqui no Brasil, tô esperando a minha mala, tô parada com o meu carrinho esperando a mala sair na esteira. Cara, tem tipo 1 metro entre o meu carrinho e a esteira. Mas sempre tem um brasileiro que chega aqui, desculpa, gente, o preconceito, mas foi o que aconteceu comigo e, enfim. Tô parada aqui, naquele 1 metro, entraram 2 pessoas. Entrou uma pessoa da direita, uma pessoa da esquerda para entrar na minha frente, para ficar na minha frente, mais perto da mala. Pô, não viu que eu tô aqui? Por que você tem que entrar nesse pedacinho? Agora, quando chegar a minha mala, eu não consigo pegar. Então, isso, digo assim, tipo, a felicidade não é só você se dar bem. A felicidade, a harmonia, a vida é que todo mundo aqui esteja bem, que eu respeitei o seu espaço, você respeitou o meu, e assim todo mundo fica bem. Porque se só eu estiver bem, me dando bem, e você estiver mal, para eles não é legal. É legal que esteja todo mundo bem. Então isso para mim é incrível. Que jeito incrível de terminar essa conversa. Que grande mensagem que você está passando aqui para todos nós. Valeu mesmo, Adri. Obrigada. Obrigada a você, obrigada pessoal da Vide. Obrigada, Paty, que não falamos dela aqui, mas a Paty, que é parte da equipe de vocês, é uma pessoa que foi muito importante no meu início de carreira, está aqui assistindo. Fiquei até um pouco nervosa dela estar aqui. Já fico emocionada também, foi uma pessoa que me ajudou muito no começo da carreira. Muito bacana estar aqui com vocês. Obrigada pelo carinho. Que bom, fiquei encontro incrível. Obrigada. Por mais disso. Isso aí, turma. Obrigado por nos acompanharem até aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.